gente começou a conversar no dia 29 de agosto. Teve o VJ Night, que é a festa na igreja. E o Isaac foi DJ da festa. E, eu achei muito incrível que ele fez todo um circuito de Skypaper e pra mim aquilo tinha sido, nossa, uau! E eu não tinha entendido, porque normalmente a gente pega e faz assim, né? Pra estourar. E naquele dia, não, ele estourou vários ao mesmo tempo. Eu falei, tá, como é que isso acontece? E aí foi quando eu fui perguntar pra ele no final da festa, eu falei, você pode me explicar, por favor, como é que faz isso? Ele falou, depois eu explico e tal, porque a gente tava limpando a igreja, né? E, ok, pra mim ele vai explicar, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eram umas 2, 3 horas da manhã, ele mandou uma mensagem, tipo, o que? Como assim a pessoa 2 horas, 3 horas da manhã mandando mensagem? E daí ele começou a explicar, eu fiquei, meu Deus, mas é super tarde já. E daí ele começou a explicar como é que era o circuito, como é que fazia e tal. E, ok, a gente começou a conversar um pouquinho, depois a gente conversou uma semana mais ou menos. E depois ele sumiu, eu sumi. Daí ele postou um negócio no status, que era um filme que eu gostava muito. E daí eu peguei e comentei, né? Respondi o status. E em seguida ele pegou e já começou a conversar de novo e tal. Começamos. Tipo, na verdade era pra ser uma amizade. A intenção sempre foi uma amizade sincera, assim, tipo, nunca começou com uma segunda intenção no sentido de namorar. Então a gente começou a conversar e foi fluindo, o papo era sempre o mesmo. E nessas primeiras conversas a gente até falou que ele falou que era um sonho dele, um casamento uau, assim, tipo, casar realmente, fazer uma cerimônia bem legal. Eu também falei que era um sonho meu, mas não que a gente imaginava que isso pudesse acontecer juntos, né? Enfim, aí logo em seguida ele foi pra uma viagem em São Paulo. Foi quando eu descobri que eu amava ele. Ele foi pra uma viagem em São Paulo e a gente tinha dado uma ideia, assim, de um ensaio pro Setembro Amarelo. E a gente começou, a planejar aquilo juntos. E primeiro era pra ser um projeto dentro da minha faculdade, em que ele iria me ajudar. E logo em seguida ele pegou e falou, então eu vou levar esse projeto pra São Paulo. E ele foi pra São Paulo, tá? E foi fazer o ensaio do pessoal num sábado. No sábado, dia 7 de setembro, acho, né? Foi. E aí ele pegou, foi fazer ensaio e simplesmente ele sumiu das 5 horas da tarde às 3 horas da manhã. Ele sumiu e eu, meu Deus, e a gente já tava naquela fase de conversar toda hora e sobre tudo. E ele simplesmente sumiu e eu falei, mas cadê esse menino, cara? E eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi assaltado? Será que ele morreu? Será que não sei o quê? Bem catastrofista, assim. E aí ele demorou pra responder, daí eu fui dormir, mas eu fiz uma coisa, eu deixei o celular no alto, porque se caso ele mandasse mensagem, eu já ia estar preparada e eu ia poder responder na hora. Bem doidinho. Daí foi que eu entendi que realmente, poxa, eu acho que eu tô gostando dele. E aí foi isso, e aconteceu, foi bem isso. Ele pegou e me mandou mensagem, tava no alto, eu escutei e fui responder na hora. E a gente começou a conversar, tal, ele me explicou o que tinha acontecido, que tinha acabado a bateria, enfim. E aí foi quando começou, eu conheci as amigas dele também. Lembro até de uma célula que a gente fez via chamada de vídeo. A gente fez bem antes da pandemia. Era eu, ele e mais 2 amigas. E naquilo a gente já viu que tava se gostando e que ia rolar alguma coisa. Então, pode contar agora. Então aí a gente começou a amadurecer o relacionamento, que era pra ser realmente uma amizade, era pra ser algo espontâneo. E aí a gente acabou conversando muito, toda hora. A gente começou a mandar muita inspiração um pro outro, a trocar o que estava fazendo no dia. E aí quando aconteceu isso de ir pra São Paulo, também foi um momento que eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô gostando dela. E aí a gente começou com isso, eu voltei para Curitiba, bem sem intenção, e a gente foi fazer o ensaio lá na faculdade. O da faculdade, até o Oda, sempre fala isso, não deu pra disfarçar, né? Não deu pra disfarçar, eu simplesmente saí do nada e ir lá, pra lá ajudar ela do nada, assim, um projeto aleatório e tudo mais. E a gente começou ali a conversar bastante. Foi quando eu conheci onde ela morava, que eu levei ela em casa.
E aí a gente começou a trocar ideia, eu trabalhava perto da faculdade, às vezes eu buscava ela pra ir pra faculdade. Começou assim, até que a gente decidiu que era realmente um relacionamento ao invés de amizade. Quando a gente, tipo, falou, não, então esse é pra si, que vai ser algo sério e realmente, tipo, a gente focou nisso e realmente não dava pra disfarçar. Tipo, todo mundo notava e... Eu tô falando que sim. Não dava pra disfarçar. Uma história legal. Uma história legal é que o sonho dele de missões é a África e o meu sempre foi a Rússia. E, enfim, quando a gente começou a conversar, eu tinha acabado de colocar um propósito, assim, de eu usava uma fitinha vermelha no braço, uma fitinha normal, tipo o Senhor do Bom Fim, mas não era do Senhor do Bom Fim. Era uma fitinha vermelha pra eu lembrar sempre de orar pela África e orar pela África. Pela Rússia. Pra lembrar sempre de orar pela Rússia. E, enfim, a única pessoa que eu compartilhei isso foi com ele. E a gente começou a compartilhar os sonhos missionários, enfim. E a gente tem fé que isso vai acontecer um dia. E foi quando ele resolveu fazer a nossa aliança. Tá, agora conta a parte da aliança. Eu acho que mais importante do que a aliança também foi como a gente descobriu o sonho missionário um do outro. Tipo, começou tudo porque a gente, na casa do Saulo e da Débora, a gente ficou lá teve uma reunião do grupo de louvor, a gente ficou por último, conversando, e aí eu comecei a contar tudo que eu gostava, tudo que eu queria, que tipo, aí começou a fluir o papo com o Saulo e com a Débora lá no cantinho. A gente não conversava ainda, né? A gente nem se olhava direito. Não conversava. Aí, tipo assim, e ela ali no cantinho, ouvindo, e aí... Na minha cabeça eu estava achando, nossa, que menino metido, meu Deus, ele só fala das experiências dele, sabe o que ele faz. Enfim. Aí dentro disso, depois, né, tipo, corta a cena. Depois, quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a se gostar mesmo, ela falou sobre isso, aí a gente compartilhou mais sobre os sonhos missionários. E aí eu falei sobre, né, o sonho da África, ela falou sobre o sonho da Rússia. Já no intuito do relacionamento, a gente compartilhou, ela compartilhou comigo uma imagem de uma aliança, que era uma aliança com o Mapa Mundi. E aí eu falei assim, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a procurar. As minhas amigas me ajudaram a achar um ourives que pudesse fazer a aliança do jeito que a gente queria. A gente já tinha essa ideia do Mapa Mundi em si, só que aí eu queria um significado um pouquinho maior. E aí o ourives cristão, que isso daí é muito importante, ele foi um cara super abençoado, assim, que ajudou no momento e tudo mais. Ele entendeu o significado e propôs e fez e a gente conseguiu fazer isso. No dia que eu pedi ela, acho que um pouquinho depois do pedido, a gente olhando assim as alianças, ela vislumbrada que... Eu achando lindo, sensacional já antes de saber tudo o que significava. E depois, então, foi, meu Deus... já era linda por ser um mapa mundi, já por ter essa história das missões, só que tinha uma coisa a mais. Como o coração dela, missionário, estava na África e o meu coração missionário estava na Ásia, ao contrário, gente, meu coração missionário estava na África, dela na Ásia, ela sempre orou pela Rússia, eu sempre orei pela África. Eu quis propor isso, que sempre que ela olhasse para a aliança, não só ia lembrar de toda a questão missionária, de todas as nossas orações, como também ia saber que o meu coração estava com ela e o dela comigo. Nós, tipo, nos linkamos muito pela fotografia e pela paixão por missões, pela paixão por outras pessoas, sabe? Por ajudar o próximo, por evangelismo, por falar sobre Jesus e atuar como Jesus na vida das pessoas. Ficou 2 anos só namorando. Então, tipo, dentro desses 2 anos, a gente imaginou muito o nosso casamento. Só que nunca foi palpável porque a gente tinha uma relação meio instável. E, assim, de desejos, às vezes eu não via ela amadurecer o tanto que eu queria que ela amadurecesse, ou eu não amadurecia o tanto que ela queria. Então a gente sempre tinha ali umas briguinhas, tá, algumas coisas. Mas chegou um momento que a gente sentou, um tava de saco cheio do outro, e a gente sentou e começou a conversar. E nessa conversa, tipo, a gente esclareceu tudo o que tava magoando o nosso coração individualmente, tanto o meu quanto dela. E aí a gente falou assim, nossa, meu Deus, é uma outra relação.
Aí beleza, passou um tempinho, fomos pra São Paulo. Os pais dela estavam em Cascavel. Aí em São Paulo, ela saiu de São Paulo pra ir pra Cascavel e fiquei em São Paulo. No dia que eu deixei ela no aeroporto, parecia que tava vendo um pedaço de mim. E eu falei, gente, tipo, foi muito ruim. Eu senti muita saudade, eu senti, tipo, eu fiquei melancólico aquele dia. Mas é porque eu não queria que ela fosse, eu não queria sair de perto dela. E aí nesse dia eu falei, meu Deus do céu, acho que essa mulher é pra mim casar, eu preciso casar logo com ela. E aí eu falei, não, agora a gente vai, agora eu vou subir um passo. Vamos orar por esse casamento. A gente começou a orar, as coisas vieram, assim, lutas vieram muito. Mas a gente falou assim, não, a gente quer casar. A gente olhou um pro outro e falou, nossa, eu quero casar contigo. E aí eu comecei a arquitetar o pedido de namoro, ou de casamento. Só que aí no pedido de casamento eu queria fazer algo um pouco maior e um pouco mais diferente do pedido de namoro. A ideia era eu chegar com o megafone nas cataratas do Iguaçu. Mas eu vi que não deixavam entrar com o megafone. Mas eu tinha um megafone. E eu queria fazer um pedido assim que ela lembrasse, não só pela ocasião, mas que fosse alguma coisa marcante. A gente foi das cataratas e lá embaixo, no meio de um aguaceiro, eu fui e pedi ela em casamento. Não foi o momento, não foi o pedido, mas era a vontade que a gente estava de dar um pro outro, porque a gente simplesmente não se via mais um sem o outro. Era uma relação que os dois estavam colhendo já coisas que tínhamos plantado lá atrás. E tipo, a gente tinha esquecido. E aí a gente começou a entender todo esse propósito. Bom, eu e o Isaac, nós estamos juntos há um pouco mais de 3 anos. Ele me pediu em casamento no dia 14 de agosto de 2021, lá em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. E foi maravilhoso, foi lindo. E sim, o que me fez dizer sim pro Isaac foram 2 momentos cruciais. O primeiro é que nos primeiros meses de relacionamento houve um momento em que eu quis desistir e eu disse que estava cansada de tudo. E era tudo assim, era um tudo tão vazio, porque eu não queria simplesmente arranjar motivos para não persistir naquele relacionamento, para simplesmente desistir. E naquele momento o Isaac não disse nem que sim, nem que não. Ele me perguntou se eu tinha certeza daquilo e se eu estava disposta a tentar mais uma vez. Ele mostrou que ele ia insistir em mim, não no sentido ruim, mas insistir em amor por mim. E ele me mostrou que ele não desistiria de mim facilmente, que ele era o homem para minha vida e que ele estaria ali por mim, independente da situação. Outra situação foi, acho que há um pouco mais de um ano, em que ele se mostrou o meu maior incentivador, assim. Nós estávamos chegando na época de volta às aulas, na faculdade, e ele marcou, ele falou assim pra mim, tal dia, nesse dia, a gente vai comprar os seus materiais. Tipo, totalmente empolgado, muito mais empolgado do que eu tava, mas eu tava num momento muito frustrante, assim, da faculdade, e nesse dia ele marcou, a gente vai nesse dia comprar o material pra você começar tudo, e ele mostrou que ele seria meu maior incentivador. Em outra situação, quando eu estava triste e querendo desistir da fotografia, ele me disse não. Foi muito rápido, assim, foi um dia que eu fiquei muito pra baixo e eu chorando, ele falou pra mim, não, você não pode desistir disso, foi algo que Deus te deu e nós vamos comprar a sua câmera agora. E ele tinha um dinheiro guardado que ele me surpreendeu com aquilo, ele falou, não, a gente vai comprar a sua câmera hoje. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Ele foi atrás de tudo. E ele me presenteou com a minha primeira câmera, então isso pra mim é maravilhoso ver o quanto ele me incentiva, o quanto ele me impulsiona e o quanto ele sempre quis crescer junto comigo. Não só me ver crescer ou só ver ele crescer, mas ele queria crescer ao meu lado, então isso foi maravilhoso. E foi um dos pontos em que mais eu me, assim, digo que foi principal, assim, pra dizer sim pra ele e chegar esse dia da gente se casar. Se feliz pra sempre. Eu imagino a nossa vida juntos uma plenitude. Tipo, a plenitude não só de paz, mas tipo, de dificuldades. Mas essa plenitude de paz e mesmo com dificuldades, a gente ter um ou outro pra ajudar. Porque muitas das vezes, tipo assim, chega a noite, a gente tem os nossos problemas, mas tá um separado do outro. Quando a gente tá junto, a gente consegue resolver os problemas. Tipo, no dia que a gente
enxerga que não tem mais jeito de resolver o problema, o outro, tipo, acalma e fala assim, calma, a gente vai resolver, tem como acontecer. Então, assim, sentir que eu tô fazendo a escolha certa até hoje, tipo, sentir e ter essa convicção, é porque simplesmente eu enxerguei que eu não, assim, minha vida é diferente sem ela e é um diferente que eu não quero ter, eu não quero experimentar de novo. Então, tipo, eu prefiro arriscar sempre algo incerto que possa ser, tipo, pode ter as dificuldades, pode ter tudo, mas vai ser com ela. Então, tipo, eu sei que isso é o mais precioso e eu acho que é o combustível da gente agora. Todo esse rolê do casamento, tipo, tá mostrando isso pra gente, que mesmo incerto das coisas acontecerem mesmo nas dificuldades, a gente tem um ou outro, e um batalhando com o outro, um batalhando pelo outro e um ajudando o outro. Tipo, isso é simplesmente o que a gente precisa pra poder sustentar o sonho, sustentar todo o amor que existe por trás disso. Eu conheci o Isaac e uma das coisas que fez eu me apaixonar por ele foi a proatividade dele e a disposição dele em servir, em estar junto com todo mundo. Eu lembro de uma situação em que a gente tinha acabado de começar a conversar, nem tinha muita intenção de namorar, algo assim, mas eu tava muito afim de ir numa vigília, tipo, muito mesmo, ia ser uma vigília universitária, então algo bem legal. Só que ele ainda tava sem carro, eu tinha convidado ele, daí, como seria uma vigília, né, ia ser bem difícil da gente ir embora. E eu chamei ele falou que ele não tava com o ninho ainda, e aí eu brinquei, né, vamos com aquela bicicletinha amarela, Yellow, que tinha em Curitiba. Então a gente falou, não, vamos até lá. E tipo, era uma distância absurda, assim. E eu lembro que eu brinquei com aquilo e na hora ele, tipo assim, me falou, vamos. Eu fiquei, vamos? Mas eu vi que ele tava falando sério, que ele tava disposto mesmo a fazer aquilo comigo. E por aquele momento, isso é muito especial pra mim. E ele se dispôs, assim, mas tanto que eu não acreditei na hora. Porque tipo, mas será que ele tá falando sério? E sim, ele tava falando sério, a gente ia pegar a bicicletinha e ir até lá, tipo, uma distância tremenda, e ele tava disposto. E em todos esses momentos, tipo, tudo que a gente faz na vida, às vezes eu olho pra ele e falo, cara, você me diverte demais, e, tipo, tudo ele me faz rir. Quando eu tô muito triste, ele olha pra mim e conta uma piadinha, que às vezes me irrita, mas às vezes também me faz rir, aquele momento já tira todo o peso. Então, às vezes ele faz a brincadeira, mas eu não sei se ele entende a dimensão que aquilo tem pra mim, porque ele me deixa leve, ele tem esse momento em que ele tira esse fardo de mim com as piadinhas bobíssimas. Você conhece ela, você entende o carisma dela, a conversa envolve, ela tem muito assunto, ela gosta de te ouvir. Isso ultimamente é raro, porque ela quer saber da sua história, ela quer saber por que você tá querendo transmitir isso pra ela. Então, tipo, ela é um pouquinho investigadora, mas principalmente porque tudo ela leva no alto astral, ela tem um sorriso assim lindo, que tipo, quando começam a conversar ela gargalha e tipo, você quer fazer ela gargalhar mais. Isso eu acho que é o ponto principal. Empolgado e eu tinha uma certeza do sim, mas né, tinha esse pedacinho do não ali. Quando ela disse sim, eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu saí muito feliz, eu tava, tipo assim, era difícil de explicar, porque, tipo, simplesmente eu queria ficar mostrando, gente, ela aceitou, gente, foi muito lindo, é isso, e, tipo, não, tem que acontecer. Quando ela disse assim, nossa, tipo, simplesmente me veio, meu Deus do céu, essa daqui vai ser a minha esposa pro resto da minha vida, tipo, meu Deus do céu, essa pessoa que eu quero casar, que eu quero viver, tipo, algo gigantesco com ela.